Olá pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de um tema que chama-se desigualdade social. É um tema muito amplo, tem muito que se falar a respeito de desigualdade social, mas eu fiz um breve resumo para conversar com vocês um pouquinho a respeito de desigualdade social. Eu costumo perguntar às pessoas, quando eu abordo as pessoas na rua, quando a gente tem um colega para bater um papo, a gente pergunta: qual que é o maior problema que você vê no Brasil? E as pessoas costumam responder: é a corrupção. Eu acredito que a corrupção, de fato, é um problema enorme. É um problema muito sério que nós precisamos cada vez combater com mais força. Mas uma vez que a corrupção é identificada, ela torna-se um crime, um fato criminoso. E as pessoas que estão envolvidas também são criminosas. E a desigualdade social é algo que acontece no nosso país e é totalmente legalizado. Eu quero utilizar como exemplo a carga tributária. Nós, classe pobre, média e rico, nós pagamos 40% de imposto por mês. Um dos impostos que mais onera nós, e é um imposto que eu costumo dizer que ele é maquiado, é o imposto sobre o consumo final. Por quê? Eu vou pegar como exemplo um pacote de 5 quilos de arroz. Então nós pegamos esse pacote de 5 quilos de arroz que está saindo lá da fazenda. O produtor rural embalou aquele pacote de arroz. E vamos pegar alguns valores hipotéticos aqui. Não são os valores reais, gente, mas é uns valores de exemplo. Então, o produtor rural tem o ganho de R$ 5 no pacote de arroz. Ele está vendendo para o comerciante, para o supermercado, para o hipermercado, no valor de R$ 5. Esse valor de R$ 5 sobre aquele pacote de arroz tem um imposto de R$ 2. Seria um total de R$ 7. O produtor rural inclui naquele pacote de arroz o valor do imposto, mas quem vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, recolher essa guia é o produtor rural. Ele vai lá e paga R$ 2 de imposto e fica com o comprovante de pagamento daquele imposto em seu poder, na sua mão. E aí eles justificam a nós: olha, eu paguei R$ 2 de imposto. Em seguida, esse pacote de arroz vai para o comerciante. O comerciante vai disponibilizar esse arroz para o consumidor final na sua prateleira. E aí ele também coloca hipoteticamente um valor de R$ 5 de ganho. Então, se chegou a R$ 7 lá para ele e ele está vendendo a R$ 5, seria um total de R$ 12. Só que existe um valor também hipotético de R$ 2 de imposto. E aí o comerciante coloca no pacote de arroz. Então esse pacote de arroz sai pelo valor de R$ 14, sendo que esses últimos R$ 2 de imposto, o comerciante pega essa guia, vai lá e paga no Banco do Brasil. Ele tem um comprovante que quem pagou essa guia de imposto, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, foi o comerciante. E eu e vocês, como consumidor final, vai lá e compra esse arroz a R$ 14. Na teoria, quem pagou esses impostos foi os empresários, o produtor rural e o comerciante. Mas na prática, quem pagou esse imposto foram a sociedade que pagou esse imposto, porque é ele que paga os R$ 14 no saco de arroz. Então, esse imposto de consumo final é o imposto que mais onera nós, pobre, classe média e rico. Em contrapartida, a elite paga um imposto de 6,9%, enquanto nós, pobre, classe média e rico, pagamos um imposto de 40% ao mês. Alguns desses impostos são impostos na fonte. O imposto que mais onera, eu já falei aqui, que é o imposto de consumo final, né? A elite paga o total de 6,9% de imposto. Eles pagam 33,1% a menor do que nós, ok? Então, no meu ponto de vista, a desigualdade social aí, ela gerou um prejuízo para quem paga mais, 40%, e para quem paga menos foi um benefício, 6,9%. Se nós, pobre, classe média e rico, pagamos o valor de 40%, é óbvio
que nós estamos colaborando com um valor maior para o imposto ser direcionado ao governo, ok? Então, no meu ponto de vista, está errado a forma de arrecadação. Mas vamos lá, na forma da distribuição. Como eu disse aqui numa outra ocasião, para que serve o governo? O governo serve para arrecadar do lado e distribuir do outro. Então, ele arrecada através de imposto e ele distribui através das benfeitorias, ok? E aí a gente vai colocar como exemplo aqui aquele valor de orçamento de distribuição que é direcionado ao BNDES. Digamos aí que é 30% que o país arrecada de imposto é direcionado ao BNDES. E aí esse valor que está disponível lá no BNDES é para voltar para a sociedade, para reduzir a concentração de riquezas e aumentar a distribuição de renda. E quem foi que mais contribuiu para esses valores? Mais uma vez, foi o pobre, o rico e a classe média, porque nós contribuímos com 40% de imposto. A elite, por sua vez, contribuiu também, mas com 6,9%. Isso no momento da arrecadação. E no momento da distribuição, está lá, fazendo a distribuição, o BNDES. Quem tem o maior acesso ao BNDES para pegar os financiamentos? É a pequena e a média empresa, a pessoa física, pobre, rico ou classe média, ou a elite, ou a pessoa jurídica, grandes corporações. É a pessoa jurídica, grandes corporações e a elite que tem acesso aos valores do BNDES. Então, eu entendo que a reforma tributária, a gente pode até aproveitar e falar a respeito de reforma tributária. Então, eu entendo que a reforma tributária tem que ser da seguinte forma. O pobre, a classe média e o rico tem que contribuir com 20% de imposto. E a elite contribui com 20% de imposto. Para quê? Para não abaixar a arrecadação do governo. Dessa forma, no momento de distribuir, tem que ser feito da mesma forma, gente. 50% é direcionado ao pobre, à classe média e à elite, e 50% é direcionado, o pobre, a classe média e os ricos, e 50% será direcionado à elite, sim. Normalmente, por todos os governos que eu escutei passarem por aí, justificam que ajuda muito as grandes corporações, porque essas grandes corporações são as responsáveis pelos trabalhadores, pela geração de emprego, porque uma grande empresa gera-se aí 10 mil empregos. Mas o que eu entendo é que o governo tem que dar oportunidade para o pequeno e para o médio, porque aí o pequeno e o médio vai gerar 10 empregos, 100 empregos, 1000 empregos, uma média empresa, trazendo também a grande quantidade de trabalhadores, e aí nós viveremos num mundo melhor. Um grande abraço a todos.